moro aqui no Belo Horizonte já tem uns 25 anos, nunca tinha tido a oportunidade de vir num lugar tão inspirador e histórico como esse. Até com o Dr. João, que a Afonso Pena deve ter inspirado, trouxe aqui uma mensagem de Estado muito importante, né? Preparado, inspirado e também muito bem apresentado aqui. Professor Leonardo, eu quero agradecer, junto com também o professor Tiago. Fiquei muito feliz quando eu recebi o livro, quero agradecer, com certeza estarei levando lá para o Congresso Nacional e deixar registrado. E quando eu li rapidamente alguns temas, alguns pontos ali, até falei com vocês que nós estamos na mesma página da mineração. E também uma oportunidade, eu estou vendo aqui, as pessoas que estão aqui, além do interesse que dá para sentir que no olhar, na atenção, né? Pessoas bem jovens, isso também nos anima muito de tratar de um tema que para Minas Gerais ele é tão precioso, que nós que rabiscamos as poesias, quase todo mineiro rabisca as poesias, né? Sempre romanticamente é falar que Minas Gerais é um coração de ouro envolto pelo peito de aço, né? Mas esse coração teve momentos que ele quase não pulsava, né? E o peito de aço também teve momentos que estava com um pouco de corrosão. E hoje a gente vive um novo momento em que o Dr. João expressa aqui, traz a mensagem do ministro, que também é nosso conterrâneo. Bom, então, agradecer muito, até coloquei aqui o cronômetro, para não cruzar muito o tema, né? O tempo, porque o tema é tão inspirador. Bem, rapidamente, eu sou agrônomo. Quando quase todos nasceram, eu já estava aí na agronomia. Trabalhei na Emater Minas durante 32 anos. Como diz a música mineira também, sertaneja, cada palmo desse estado eu conheço muito bem, porque depois eu tive a oportunidade, além de trabalhar em diversas regiões, mas presidi a Emater Minas. E depois eu tive a honra de presidir durante 8 anos, tive a honra de ser secretário de Estado de 2 pastas, também de um colega de vocês que são advogados, né, que é do professor Anastasia, quando foi governador, e ele que me trouxe para a política, né? Eu fiquei junto com ele, embora em partidos diferentes, professor da casa, né? Hoje é uma referência, a minha inspiração na política, ele e o Papa Francisco, né? O Papa Francisco que diz que é a maneira mais sagrada de fazer o bem pela política, não que a gente tem vergonha e a gente evita, né? Mas fui para a política, estou no 4º mandato, e o que me levou para a política foi uma pauta que tem muita sinergia com o agro, mas não é mineração. Muita sinergia com a mineração, mas não é mineração que é o agro, né? Eu tive toda a minha vida ligada à agricultura, o agro, especialmente o agro familiar. Eu fiquei na roça, eu vi uma pessoa aqui que conhece a minha cidade, vai muito aqui, cumprimentar aqui toda a comitiva, a equipe aqui dos aprovados da ANM, né? Agradecer o Júlio César, o Alisson e a Maria Fernanda, que disse que conhece a minha terra. Eu sou de uma cidade bem pequenininha, que não é a minha pequenina Maraí, cantada por Raul Paulo, mas é Carreirinha, no meio do treino mineiro, né? Fiquei lá na roça grande parte da juventude e depois terminei a agronomia e tive a oportunidade de ficar um período no interior da França, na Franche-Comté, na Bretanha, e também, especialmente na Universidade de Dijon, em 89. Depois de 2005, eu voltei lá novamente, fiquei mais alguns meses, e falava com o Tiago, mas também o doutor Tiago e o doutor Leonardo, e foi no momento em que a União Europeia, a Universidade de Dijon, como aqui é um lugar histórico de desenho e redesenho da União Europeia. Eu fiquei esse período lá, foi quando a União Europeia estava fazendo o planejamento de desenvolvimento sustentável. Esse é um depoimento para chegar depois no primeiro grande desafio da mineração. Mas, depois de ter esse tempo todo no agro, em 2019, 25 de janeiro, um dia fatídico e triste para Minas Gerais, para o Brasil, para o mundo, vamos dizer assim. Eu estava indo para Brasília, fui para assumir lá, tomar posse do 3º mandato, a posse era de 1º, 2 de fevereiro, me parece. Foi quando o presidente da Câmara me disse: José, estou te ligando para te avisar que você está nomeado o presidente, o coordenador da comissão da Câmara do Congresso Nacional para acompanhar o desastre do Brumadinho. Eu sei de carro, ganhei para chegar lá, então 10 horas, eu não sabia ainda, né?
Aí eu falei, o que é isso que aconteceu? Ele falou, não, para aí você ver que a maior tragédia da humanidade da mineração aconteceu em Minas, onde? No Vadinho. E quando eu presidi a matéria, a gente vai viver, vai contar as histórias, né? Aquela pousada lá que foi dizimada lá, e as vidas que foram ceifadas, é onde eu reunia com os gerentes da matéria, os diretores, durante 8 anos. Né? Então tinha, além de ser triste para todos nós, mas tinha essa afetividade, que eram pessoas que eu conhecia muito. Bom, a partir daí, eu, como não atuava na mineração, eu comecei já fazendo as primeiras reuniões, primeiras audiências públicas, e falava com eles também. Foram 1.200 horas, como diz o poeta mineiro, de escutatório. Então, como presidi a comissão, foram inúmeras as audiências públicas lá, podendo ouvir sobre a mineração no mundo. Vieram pessoas de 16 países. Onde tinha acontecido as 2 maiores tragédias da mineração no mundo era a Itália e a África do Sul. Eu já visitar. E também comecei, eu me especializei em gerenciamento de projeto. Eu fui visitar também onde teve boas práticas de mineração. Bom, a partir daí, depois de 4 anos, eu fui relator também na CPI, que foi presidida pelo deputado mineiro também, deputado Rogério Correia. E depois de 4 anos eu percebi, e a partir do diagnóstico, não meu, mas dessa escutatória, que a mineração ela não podia continuar da maneira que ela estava. E no Congresso Nacional, acho que todos conhecem, a maneira de fazer uma organização que tem as frentes parlamentares. São deputados que topam defender as mesmas bandeiras, as mesmas teses, que unem esses parlamentares, como nós propusemos. Eu estou presidindo, já vai fazer o 3º ano da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável. Bom, qual que foi o ponto de partida, além dessa vivência que eu disse para vocês, partindo das tragédias de Minas, né? Vivendo de fora de Minas e do mundo, né? Foi que a primeira pergunta que a imprensa do mundo inteiro me perguntava e perguntou para os meus colegas, né? Somos 210 deputados e senadores, que eu tenho a honra de liderar, se é possível ter mineração sustentável. Se é possível ter sustentabilidade. Bom, e aí nós nos recorremos a 2 pilares para provar que é possível fazer mineração com sustentabilidade. O primeiro deles é da ciência. Todas as tragédias, os desafios que a humanidade enfrentou, inclusive nós somos, eu não sei se é, como diz o poeta, não sei se é o rio ou se eu choro, né? Mas nós tivemos a oportunidade de somos sobreviventes de uma pandemia da Covid. E a solução também foi pela ciência, assim como aconteceu ao longo da humanidade. E a segunda é no campo da gestão, que deu a Anastasia como inspiração para nós, que é das boas práticas. Então, baseado nesses 2 pilares, nós fizemos uma pesquisa no Brasil em que 62% do Dr. Tiago não acreditavam que era possível fazer mineração com sustentabilidade. Claro que também com a serenidade, eu falo que eu sou um cientista mais da roça, que eu sei agrônomo, eu me especializei em solos e ambientes, com a serenidade de saber que toda atividade da humanidade que produz riquezas, produz alimentos, ela interfere na natureza. Só que a ciência nos dá um caminho que essa interferência, ela tem ali as práticas, os resultados das pesquisas e algumas até as teses que mitigam e reduz e consegue fazer com que a gente produza esse alimento, essa riqueza, convivendo sem, primeiro, causar um risco à vida, como foi o que aconteceu aqui em Minas e outros lugares, e também um risco ao meio ambiente. Então, a partir desse pressuposto, 1 ano depois, quando a Frente fez o 1º ano, das grandes áreas de março, nós já fizemos o mesmo estudo e essa dos 62% já voltou para 43% dos que não acreditavam e não acreditam ainda que é possível a mineração sustentável. Especialmente nós de Minas, eu juro. Quando a gente fala de mineração, o que vem nos nossos neurônios, na nossa retina, é aquela imagem triste daquele rompimento. Mas eu posso afirmar para vocês que o primeiro desafio, que aqui é para falar do desafio da humanidade, é o desafio da sustentabilidade. Bom, e para nós avançarmos, primeiro temos o setor, que as grandes companhias, né, menos de 2% das mineradoras do mundo, elas têm 98%
do que é minerado. Os outros, 1, poucos por cento, 2%, e tem lá o nosso Daniel, né, com experts, né, que trabalha na ABPM, Associação Brasileira de Produção Minerária, que congrega os 90 e tantos, quase 100% que são de pequeno e médio porte. Bom, então, com essa visão, e o setor foi chamado, que eles também tinham que sair de uma bolha. O Brasil tinha passado por mensalão, por todos esses escândalos que aconteceram, e as companhias, por ser fundos de investimento, todos transnacionais, aqui o Brasil, agora que está tendo iniciativa depois do Plano Nacional de Mineração, do BNDES colocar algumas linhas de crédito, né? Mas o setor vivia numa bolha. Então, o segundo ponto, depois de ter aí teses concretas de que é possível a mineração sustentável, foi o setor sair da bolha e ir para o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional também é uma ressonância da população brasileira. Eu, como no quarto mandato, eu acho que o velho Luiz tem razão, cada legislatura que passa parece que é pior. Eu sou um dos mais mineiros dos políticos, né, dos deputados. Está triste o Congresso Nacional, o empobrecimento, eu estou falando do lugar da academia, o empobrecimento do debate, por dois motivos: essa polarização. A gente deixa de debater temas tão importantes para o país e fica discutindo se é direita, se é esquerda, se é centro, ou se não é, que está certo ou está errado. Mas, por isso, o setor ele ficava nessa bolha e não ia para o Congresso Nacional. Então, depois da criação da frente, então, nós conseguimos também que o setor fosse para o Congresso Nacional. Lá tem 10.000 a 10.500 projetos tramitando. Então, um projeto ser aprovado é uma batalha, tem que ter representação. E como eu disse que o Congresso Nacional é uma ressonância da população, até fala de uma maneira bem popular, que ninguém foi para lá só com um milagre de Deus ou com um voto para Deus ou com um santo qualquer, mas pelos votos das pessoas. Então, se é bom ou ruim, lá foram colocados pelas pessoas, porque decide o futuro do Brasil, como o João disse, que não é lá que o Brasil acontece, mas é nos municípios. Bom, depois desse ponto, desses dois pilares, o setor resolvido do Congresso Nacional, a frente mineral, da mineração sustentável, a gente começar a trazer essas teses, a mineração passou a ter um outro patamar dos desafios. Aí tem uma professora, que eu já falei com o doutor Leonardo, que eles conhecem, a professora Maria Mera, que fez a tese de pós-doutorado, foi o primeiro livro que hoje é um dos meus livros de cabeceira, que é Mineração, Dádiva ou Maldição, professora Maria Mera. Quem não leu, eu recomendo. Ela fez um estudo muito concreto, comparando municípios do Brasil com maior quantidade de Minas Gerais com o Canadá. O Canadá, a Austrália são referências para nós na mineração. E nesse livro ela fez essa comparação e mostra com clareza que a mineração ela pode sim trazer muito mais benefícios de saúde, de educação. Tanto é que tem uma rede de cidades felizes do mundo. A maior parte das cidades felizes do mundo que estão no Canadá são cidades onde tem mineração. Diferente nossa, que quase todas as cidades que têm destaque na mineração no Brasil, especialmente por falar da nossa querida Minas Gerais, são cidades onde as desigualdades são maiores. Então é outro desafio, fazer com que a mineração realmente ela seja dádiva e não venha na maldição, como é a maioria, inclusive, do sentimento da maior parte da população brasileira. Bom, um outro ponto que eu quero abordar, porque meu tempo também não deu o tempo todo que eu gostaria, porque tem que ser mais breve, é o Estado brasileiro. Aí vem uma tese, eu diria que ela também não é acadêmica, mas é muito prática, ainda mais quando eu sou muito honrado de ter essa oportunidade para no quarto mandato de deputado federal. Porque tem aqueles que defendem um Estado gigantesco, caudaloso, que o Estado tem que fazer tudo, mas tem aqueles também que eu discordo muito, que acham que o Estado tem que ser mínimo e estar ausente. Eu defendo, como bom mineiro, um Estado necessário, aquele que ele atua exatamente onde faz a diferença. Deve estar saindo aí nesse final de semana, deve ser do Estadão, do Congresso em Foco, talvez do Estado de Minas. Tem um artigo que eu escrevi: o queijo artesanal e o Estado necessário. Eu sou autor da lei que libertou os queijos artesanais, por ser mineiro, presidente da Emater, secretário da Agricultura de Minas. Vi esse período na França e rapidamente Minas evoluiu, e hoje, se Minas fosse um país,
nós seremos o segundo país do mundo da produção de queijo, em areia da minha autoria. Eu voltei agora recentemente da França, eu fui jurado das últimas 100 Copas do Mundo de queijo que acontece na França. Então, falo desse estado necessário, que é esse estado que ele não pode ficar ausente. E está aqui a comissão dos aprovados na INM, e me perdoe que o João ele compartilha comigo dessa mesma tese, mas o próprio ministro, em relação à mineração, o estado está quase ausente. Ele está menor do que mínimo, vocês imaginam isso. Está aqui, o pessoal dos aprovados fez até um estudo, e esse estudo é da própria INM, né? Tem aqui no Correio, está aqui, né? Que para cada fiscal que a INM contratar e ela precisa de ter esses profissionais, é possível aumentar 100 milhões de arrecadação por ano, gente, né? Não há década não, por ano. Vocês entendem? O dia que aconteceu a tragédia de Brumadinho, os fiscais da INM iam colocar combustível no bolso. Os equipamentos que utiliza lá, que estavam sendo utilizados para ver a estabilidade da barragem, eu não preciso de mais, eu posso fazer por imagem de satélite. Eu relatei a chegada do 5G no Brasil, eu tive na China, tive no Vale do Silício. Eu posso medir milímetros, sabe? De qualquer corpo físico na Terra com imagem de satélite. Mas o Estado brasileiro hoje vive padecendo com a Agência Nacional de Mineração. Quem entrar no YouTube, teve momentos, faz há um tempinho, que às vezes empreendedores contratavam corredores, professor da Bahia, e quando abriu, verdade, né? Isso não é piada não. Quando abriu o portão para protocolar um requerimento de pesquisa, para chegar na prioridade era um corredor, um cara profissional, que foi não sei para onde correr. Não, pessoal, não foi o pessoal que chegou a ser da Etiópia, não, mas brasileiro, bom tipo de corrida, né? Isso pode. Então o Estado está sendo mínimo nesse sentido. Outro ponto, do conhecimento geológico. Doutor João disse aqui, eu sou o autor do projeto de lei feito através do Instituto Científico, quase todos os projetos que eu apresento, eu tenho uma base científica, feito pelo CEPEM, que é a Embrapa da Mineração, Embrapa do Agro, a Embrapa da Mineração, da Política Nacional de Minerais Críticos Estratégicos. Hoje essa briga do presidente americano, que eu já fiz uma brincadeira, um cara da roça falou, aquele vermelhão, o que o senhor acha dele? Eu não acho, o que o senhor acha? Claro, ele está se preocupando, vai igual para cá, está duro, quebrando, você põe na água quente, vai esquentando, ele vai amolecendo, como já amoleceu com as tarifas de quase todos os países. Quer dizer, qual que é o emprego dos Estados Unidos? Muitos, mas dois principalmente. Meio que perderam a corrida do processamento das terras raras, especialmente, e 99% feito na China. Por que eles queriam a Groenlândia? Fizeram um acordo de tarifa com a Indonésia, eu fui por isso em Indonésia, eu lembro de Jakarta, algumas vezes, depois do Brasil vem a Indonésia em relação às terras áridas, do João Minerais Estratégico, que é o seguinte, é assim, eu acho que o advogado é tacitamente escrito, nos Estados Unidos pode fazer pesquisa, exploração, processamento e comercialização. Por quê? Porque daqui até 2040, acho que você citou também, a expectativa é de aumentar 40% desses minerais críticos estratégicos para a transição energética, para o combate à fome, teria que produzir arroz, feijão, nada de alimentos sem não ter mineração. Mas qual que é outro ponto do Brasil? Não tem aprovado essa lei ainda, que eu espero que aprove no primeiro semestre do ano que vem. É porque nós conhecemos muito pouco o nosso subsolo. Eu estou falando algo que vocês conhecem muito bem. E como que faz o planejamento que o doutor João está falando daquilo que eu não conheço? Se eu pegar a escala para 100 mil, escala para 50 mil, o Chile investe 20 vezes mais em pesquisa para ter o conhecimento geológico do que o Brasil. Então, esse eu estou falando de desafios da nossa mineração. Um outro desafio, eu citei, que eu elogiar muito aqui, o BNDES, agora as primeiras linhas de crédito, é um estudo que a própria ANM contratou, vocês que são da Comissão de Aprovados, onde a ANM trabalha fortemente com a mineração artesanal. Eu sou o parlamentar mais votado do Vale do Jequitinhonha, e lá, eu estava em Teoflotone na semana passada, chegou a ter 1.200 lapidadores. Hoje, aquela política, me engana que faz, ou me engana que eu acredito. Né?
Vocês têm uma ideia, grande parte das gemas de Teofotone é a capital brasileira das gemas, né? Grande parte é legalizada na África, gemas produzidas ali. Então, esse estudo que a EMEA fez, mostrando que o país do México, como o próprio Chico citei, essa mineração de pequeno porte, que é uma mineração que no agro nós chamamos de artesanal, é uma mineração artesanal, que não é aquela dos que burlam a lei, como o Dr. João disse, que é aqueles 1,6% que faz de maneira errada, equivocada, que são criminosos, especialmente no norte do Brasil, que você vê queimando aquelas máquinas, que não é garimpo de pequeno porte, é mega garimpo, porque eles são bandidos, não são garimpeiros, porque garimpeiros de verdade, esse que a gente conhece ali do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, que ele está lá com um carrinho, com uma picareta e uma madeira na mão. Então o Brasil precisa desse crédito para esses garimpeiros, que são os mineradores, né, de pequeno porte, possam se legalizar. Eles não são bandidos, não são infratores, não. Eles não têm como, o Estado, por exemplo, deu condição de se legalizarem. Uma das saídas são as cooperativas, que é o desafio do avanço do cooperativismo mineral. Nós conseguimos colocar na organização do cooperativo do Brasil, com a nossa frente parlamentar, uma diretoria de cooperativismo minerário. Peixoto de Azevedo, eu estive lá, eu sou muito de ver onde tem as boas práticas, está no planejamento estratégico da frente, a gente fazia um caderno de boas práticas. Lá tem uma cooperativa com 9 mil cooperados, onde eu pude ver locais onde já foi minerado ouro, sem sair nenhuma gota do mercúrio, que ele é controlado para a água, pelo meio ambiente, mas onde foi aproveitado no fato de exploração, tentando mudar a cultura até da semântica da mineração, porque quando eu aproveito, parece que é alguém forte que tira de alguém mais fraco, mas do aproveitamento, que a riqueza você não explora, você aproveita, mas onde eles fizeram o aproveitamento minerário do ouro, e hoje tem plantio de soja, plantio de pastagem, outras lavouras, inclusive o grande reflorestamento. E essa cooperativa sozinha, ela comercializa 4% do ouro legal brasileiro, está quase acabando. Então o cooperativismo minerário é outro desafio. A competitividade do Brasil. Eu participei da época 92 e de 2011 para cá, eu participei de todas as COP, a Conferência Mundial do Clima. De 2015 para cá, eu participei de um grupo que a gente, em tese, a gente avalia ali o texto antes de ser consensado, porque lá não tem votação. Mas o desafio do Brasil da competitividade, eu estou dizendo dessa participação, dessa competitividade, foi primeiro provar que a sustentabilidade brasileira vem primeiro da nossa matriz energética, que tem uma matriz energética mais rica do mundo. Eu falei com o doutor Tiago, quando eu estava lá, quando o presidente da República foi mais nosso ministro lá na França, eu estava lá recebendo ele, desse grupo de 77 parlamentares, convidado pelo presidente Macron, e lá, naquele momento, quando nós estávamos recebendo o Brasil chegando lá na Europa, eu brinquei e falo para eles que o carbono deles, o carro elétrico, o green card, o título verde, que é uma moeda que evoluiu aprovando dessa lei, eu falo que o carro elétrico deles, eu perguntei se realmente o carbono deles é verde ou se é cinza. Porque o nosso carbono, do nosso carro elétrico é exatamente verde. Agora deles não, porque quando eles geram ali energia, eles ligam para carregar o carro, nem sempre vem uma fonte de energia renovável. Então, a competitividade do Brasil, que nós precisamos sair desse Cruzeiro Atlético, Flamengo, Flu, Flamengo e Vasco, que o Brasil vive dessa polarização, para tratar desses temas. Para o Brasil, que tem toda essa potencialidade. Então, outro desafio, aprovar uma política nacional de minerais estratégicos. Não é que o projeto é da minha autoria, porque foi um estudo, mas é um projeto que o Estado brasileiro precisa. Como também nós precisamos muito de aprovar um outro tema importante, que a União Europeia também foi precursora. A gente cita a União Europeia porque eles têm mais desafio que nós, são 1.500 anos mais velhos que o Brasil, e quando você fala de sustentabilidade, das mudanças climáticas, que nós estamos agora assustados, dos vendavais e tudo, eles vivem isso a vida inteira, né? Já tem quase 2 anos que eles vivem essas mudanças, por isso que negociaram em 2015, lá em Paris, na Conferência do Clima. Mas
é fundamental o Brasil aprovar, por exemplo, uma lei que a União Europeia fez a primeira e só tem mais 12 países, que chama taxonomia sustentável. Se alguém ligado ao mercado financeiro, mais interessado em uma taxonomia, que é a classificação das atividades, da cor mais vermelha possível, que é menos sustentável, e a mais verde possível, que é mais sustentável. E hoje os fundos de investimento só investem onde você tem essa taxonomia, essa classificação. E na agronomia é uma classificação científica e genética, mas o mercado financeiro, as atividades econômicas precisam ser classificadas. O Brasil está perdendo, pode perder competitividade se não aprovar. E tem um projeto do governo, da minha autoria, que eu trouxe da conferência que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, que foi um tema muito debatido. Rastreabilidade, especialmente do ouro. Tem também um projeto do governo que eu da minha autoria está lidando. O Alexandre tem um destaque, eu elogio, porque o do minério estratégico, ele resolveu, o governo não apresentou um projeto, tinha um projeto ali. Às vezes acontece que a gente apresenta o parlamento, na Câmara, no Senado, um projeto, o governo apresentou e fica debatendo e não vira lei da Política Nacional. Vai reconhecer que, pelo que eu já vi, foi diferente. Então, precisa aprovar, você tem alguns desses projetos. Como nós aprovamos a Política Nacional de Segurança de Barragens, que é um texto da minha autoria, da senadora daí, chamada de pensar, foi pensar na nova Política Nacional de Segurança de Barragens. Não vamos ter mais barragem, tem filhamento. Aprovamos também o projeto importante também, que é a Política Nacional de Atingir de Barragens, que também é um projeto da minha autoria, e do deputado Rogério Corrêa, que é aqui de Minas. Bem, e para encerrar, porque eu tenho muito mais outros desafios, tem um que é fundamental, e a gente vive nesse momento onde o Brasil é uma nação, é um parceiro confiável, o mundo inteiro vê o Brasil confiável, primeiro porque nós não vivemos num local de guerra, de conflito geopolítico. O segundo ponto, que o Brasil conversa com todas as nações. São no Brasil, essa pluralidade que está aqui hoje, né? Eu falava com o doutor Leonardo, com o doutor Tiago, com o doutor João, que é importante, eu tenho essa oportunidade de poder estar com vocês. Mas o desafio último que eu vou colocar é nesse desarranjo das relações comerciais que o mundo está passando, especificamente com os Estados Unidos, de uma crise interna, que a dívida muito alta, que em breve eles não vão conseguir segurar, por isso que eles estão atirando tarifa para todo lado, e o Brasil não pode entrar nessa hora. Primeiro, para não confundir soberania com proteção. Nós não podemos abrir mão da nossa soberania, da proteção das nossas riquezas, para não errar na dose e virar monopólio. E vou citar dois exemplos muito claros. O primeiro deles aconteceu em 1988, quando os constituintes fecharam o Brasil e todo o aproveitamento minerário brasileiro tem que ser processado. 7 anos depois, o Congresso Nacional foi preciso fazer uma emenda à Constituição, que ela já está quase uma coisa de verdade, né? Fazer uma emenda à Constituição para tirar esse monopólio, porque o Brasil ficou esses 7 anos sem receber capital de investimento e para a modernização. Quando o mundo evoluía, e hoje a gente reclama muito porque o nosso minério vai para a China e volta a processar para cá. Porque o Brasil errou na dose, especialmente o Congresso Nacional, ao ter uma Constituição que impedia que o capital não brasileiro, que estrangeiro, pudesse chegar no Brasil. Claro, a gente coloca as regras para esse capital chegar, mas não pode fechar. O outro aconteceu e foi só em Minas, muito rápido, muito breve agora, que até 2022, não sei se vocês recordam, todo o lítio tinha que ser processado no Brasil. O que aconteceu? Nós ficamos para trás e hoje a China é o país que manda do lítio. Olha, de 2022 a 2025, 3 anos basicamente, nós já estamos recebendo diversos investimentos. Você está no meio da questão qual o investimento está certo e está errado, da sustentabilidade, mas nós, só no Vale de Jequitinhonha, são 4 companhias que chegaram, eu não sei quantos bilhões que chegam lá. Agora, nós, como mineiros, temos que colocar o pé no estribo e o pé para que esse investimento faça com que aconteça com o tipo do livro da produção Maria, seja sempre dado. Né? Mas muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Acho que tudo que um parlamentar precisa é ter demanda legítima
que tenha fundamento e tenha viabilidade. Então, por isso, parabéns por esse Congresso de Direito de Mineração, parabéns pelo livro, né? Que é Direito, Mineração e Meio Ambiente. Muito obrigado pela oportunidade.